Pare por um instante. Escute essa reflexão de Deus. Talvez você não saiba, mas houve um dia em que Jesus chorou. E não foi por medo ou dor, ele chorou por amor, por compaixão. Na entrada de Jerusalém, enquanto a multidão aplaudia, ele via a destruição que viria. Via corações fechados, oportunidades perdidas. E isso partiu seu coração. Jesus não via apenas ruas e muros. Ele via o futuro. Viúvas gritando, crianças sendo levadas, templos em ruínas. A multidão celebrava um rei, mas rejeitava um salvador. Ele sabia que anos depois, tudo aquilo viraria cinzas. E mesmo assim, continuou caminhando. Por amor. Ele poderia ter virado as costas, poderia ter dito, não vale a pena. Mas não, ele seguiu até o fim. Mesmo chorando, ele se entregou. Mesmo prevendo a dor, ele escolheu a cruz. Porque o amor verdadeiro não desiste, mesmo quando não é compreendido. Quantas vezes Jesus chorou por nós, por escolhas que fizemos, por caminhos que tomamos. Quantas vezes ele viu a destruição antes de nós, e mesmo assim, permaneceu, esperando nosso retorno. Hoje, talvez, ele só queira isso, que a gente entenda que ele nunca parou de amar. Nos siga para mais reflexões bíblicas todos os dias. Eles cuspiram, bateram, zombaram, mas nem imaginavam que estavam diante daquele que criou o céu e a terra. Jesus, o Filho de Deus, agora estava sendo julgado por homens. Mas, se ele era o Filho do Altíssimo, por que não se defendeu? Os soldados o levaram para Pilatos. A multidão gritava, crucifica-o! Pilatos tentou argumentar, mas a voz do povo era como um rugido cego. O Rei dos Reis permaneceu em silêncio. E nesse silêncio, o céu falava. Coberto de feridas, coroado com espinhos, ele carregava a cruz. A cada passo, o céu observava. Anjos seguravam suas espadas, mas não tinham ordem para agir. Jesus caminhava não porque era fraco, mas porque escolheu amar. Na cruz, ele não apenas morreu, ele venceu. Eles acharam que tinham acabado com ele, mas mal sabiam que aquele momento mudaria a eternidade. E hoje, quando zombam da sua fé, lembre-se, o céu ainda responde em silêncio, mas sempre com poder. Nos siga para mais reflexões bíblicas todos os dias. Cito o jardim do Getsêmani, quando uma multidão armada veio prendê-lo. Pedro, em desespero, puxou a espada e feriu um dos soldados. Mas Jesus o deteve e disse, guarde a espada. Se eu quisesse, 12 legiões de anjos já estariam aqui. A noite escura, tochas iluminando os rostos furiosos. Mas Jesus permaneceu em paz. Ele sabia que a batalha verdadeira não era contra soldados, mas contra o pecado da humanidade. Ele se entregou, não porque era fraco, mas porque era forte o suficiente para amar até o fim. Quem se entrega sem lutar? Jesus, o único inocente, escolheu sofrer por culpados. Ele curou o soldado ferido e caminhou rumo ao julgamento. No momento mais injusto da história, ele mostrou o maior ato de justiça divina. Às vezes queremos reagir, atacar, nos defender. Mas há batalhas que só se vencem com fé, coragem e mansidão. A espada de Pedro ficou na bainha, e o amor de Cristo venceu a guerra. Nos siga para mais reflexões bíblicas todos os dias. O céu escureceu ao meio-dia, como se o próprio universo lamentasse. Mas aquilo não era apenas um eclipse. Era o momento em que o Cordeiro foi levantado entre o céu e a terra, e ninguém entendeu, até que a terra começou a tremer. Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado entre dois ladrões, mas naquele momento ele carregava mais do que pregos. Carregava o pecado do mundo. A criação inteira ficou em silêncio. E então, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O sol se apagou, a terra tremeu. Sepulturas se abriram. Mesmo os soldados endurecidos caíram de joelhos. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus, disse o centurião. Enquanto todos viam tragédia, o céu via a redenção. Era o fim do domínio da morte e o início de um novo tempo. Um cordeiro venceu como um leão, e sua morte se tornou o maior ato de amor da história. Nos siga para novas reflexões bíblicas todos os dias. Você sabia que Eliseu, um profeta de Deus, foi cercado por um exército inimigo durante a noite?
Ao amanhecer, seu servo acordou primeiro e se assustou ao ver a cidade cercada por cavalos e carros de guerra. Desesperado, correu até Eliseu e exclamou: "Meu senhor, o que vamos fazer?" Mas Eliseu permaneceu sereno. Ele respondeu com fé: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles." O servo, confuso, olhava ao redor e via apenas inimigos. Como isso seria possível? Então Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Na mesma hora, os olhos espirituais do servo foram abertos. E o que ele viu era impressionante. Montes cheios de cavalos e carros de fogo. O exército de Deus, cercando os inimigos. Você sabia que a proteção divina pode estar ao seu redor, mesmo quando você não percebe? Assim como o servo de Eliseu, muitos só enxergam a ameaça, mas não o socorro. A fé nos permite ver além das circunstâncias. Nos siga para mais reflexões bíblicas todos os dias.